Oi, pessoal. Boa tarde. Estou começando aqui uma outra live e estou bem feliz. As pessoas estão chegando devagarinho, então eu vou aproveitar esse tempinho, dar uns minutinhos para as pessoas chegarem e vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice Linhares e a gente faz parte desse projeto do Viajando com Arte, que leva grupos pelo mundo. E hoje eu vou falar de um destino que eu adoro, e foi assim um dos primeiros lugares que a gente descobriu através do Viajando com Arte, né? Foi o segundo país muçulmano que eu estive e eu adorei o Egito. E eu acho bem importante a gente ter em mente, quando a gente vai para países bem diferentes, que a gente tem que se predispor a gostar, né? Porque nem tudo vai estar como a gente espera, nem tudo vai ser limpinho, organizado. E eu acho que é muito importante para a gente ter a total experiência do lugar, que a gente se predisponha e se abra para aceitar que o Cairo é sujo, que o Cairo é um casino, que é uma confusão, mas que tem uma coisa muito interessante, uma cultura. Nossa, para a gente começar a falar do Egito, né? São 3.000 anos de história, né? Uma coisa que eu sempre gostava de falar para os meus alunos no curso de História da Arte é que vocês imaginam, para a gente ter uma ideia da longevidade, né, do Egito, né, como um império, né? É a gente pensar que a Cleópatra está para as pirâmides na mesma distância de tempo que a gente está para Cleópatra. Então vocês imaginam, né, a quantidade, o que foi essa civilização, certo? Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês algumas imagens, né? E o que é assim a artéria viva, né? O que manteve, o que fez do Egito aquela potência que ele foi no passado? É óbvio que o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, como eu já dizia, o historiador, é a dádiva do Egito, certo? Então os egípcios, desde muito cedo, não sei se vocês sabem, mas o Nilo, ele chovia lá na cabeceira, lá no centro da África, chovia muito, porque já aqui no norte não chovia, e existiam as épocas que o Nilo, então, enchia e inundava as margens. E como ele inundava as margens, todo aquele muco, fertilizava as margens de uma maneira, então ficava aquelas áreas nas margens, dependendo das enchentes, muito férteis, né? E assim eles conseguiam ter várias colheitas, plantar muito, mas aquilo era como um acontecimento meio mágico. Vocês imaginam que não chovia e daqui a pouco aquilo começava a se encher como por encanto, e é claro, até as cheias do Nilo estão associadas a um deus, ao deus Api, como quase tudo no Egito, né? E é claro, o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em Egito? É óbvio que são as pirâmides, né? Que a gente estudou na escola, né? Khafre, Quéops e Miquerinos, né? Isso são Antigo Egito se divide, né? Em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, o Antigo Império, nós vamos ter lá esses grandes faraós, né? Que construíram essas pirâmides para abrigar os seus enxovais mortuários, né? Porque eles acreditavam que a vida era apenas uma passagem, né? Que eles cruzavam o Nilo. Vocês sabem que no Egito, tudo que está construído na margem esquerda, olhando no mapa, então, são as necrópolis, né? E no leste, onde nasce o sol. Oeste, as necrópolis, e o leste, as cidades. Então, eles cruzavam o rio e iam para sua morada eterna, certo? Então, as pirâmides. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer, já lá na antiguidade, essas pirâmides começaram a ser saqueadas. Então, durante o Médio Império, eles mudam essas tumbas dos faraós, né? Você sabe que o Egito teve mais ou menos 30 dinastias, né, de faraós, até a entrada dos greco-romanos, né, que são
os Ptolomeus, os Ptolomaicos e depois os romanos, certo? E eles então mudam essas tumbas lá para o Vale dos Reis, que quando a gente descer o Egito, a gente vai ver. Só um pouquinho aqui para introduzir para vocês como é que foi o começo da egiptologia, né? Você sabe que o Napoleão, ele fez uma campanha no Egito, bem no final, no início do século XIX, certo? E lá o que ele trouxe de muito, que somou muito para a gente, foi que ele levou uma equipe de muitos cientistas, escritores, estudiosos, né? E que a gente chamava até os 100 asnos. E essa equipe que o Napoleão levou acabou descobrindo que a gente é muito famosa, a Pedra de Roseta, que é claro que fui no Museu Britânico, que é onde ela está até hoje, e comprei uma miniatura da Pedra de Roseta. Por que ela é tão importante, gente? Porque nessa pedra, ou nessa estela que ficava em Roseta, que é uma cidade que fica lá no delta, perto do Mediterrâneo, existia o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes, em 3 escritas diferentes. Uma em hieróglifos, que era a escrita sagrada, a outra em demótico, que era uma escrita mais burocrática, e a outra em grego, né? Então, eles tinham essa pedra, e nós vamos ter o Champollion, que é esse rapaz aí da fotografia, que era um fenômeno. Vocês imaginam que o Champollion, com 16 anos, ele já falava chinês, hebreu, sânscrito. Bom, ele falava muitos idiomas antigos e ele se debruçou sobre isso foram feitas muitas litografias e distribuídas em vários lugares, né? E o Champollion, então, ele começou a observar que de tanto em tanto existia o que ele chamou desses cartuchos, né? Que eram, então, essas forma cilíndrica com escritos dentro. E ele, então, foi a partir do cartucho, né, que ele conseguiu quebrar, né, e descobrir, começar, né, gente, porque isso foi um processo muito longo, a decifrar os hieróglifos egípcios, porque vocês podem saber, a gente já pode ler um pouquinho de hieróglifo, quando vocês virem hieróglifos dentro dessa elipse, desse cartucho, é sempre o nome de um faraó, certo? É claro que o Napoleão acabou tendo que fugir, né, do Egito, acabou sendo... perdeu para os ingleses, né, que depois tomaram o Egito por bastante tempo, e a Pedra Roseta, então, é por isso que hoje ela se encontra no Museu Britânico e não no Louvre, em Paris, certo? Bom, então, nós vamos começar o nosso roteiro, o que eu acho muito bom a gente olhar um pouquinho um mapa, né, para a gente entender um pouco. Então, a gente vai ter ali em cima o delta do Mediterrâneo, né? E quando a gente vem aqui mais para o sul, a gente vai ter até a cidadezinha de Assuã, Abu Simbel, que é onde nós vamos viajar agora. Eu só queria falar uma coisa que antes, gente, bem no início, o Egito, isso lá há muitos 1000 anos atrás, 3000 anos antes de Cristo, né? O Egito era dividido em Baixo Egito, que era essa parte mais perto do Mediterrâneo, e Alto Egito, que era essa parte mais para o sul, certo? Até que um faraó, né, Menes ou Narmer, né, que não se sabe se foi uma figura histórica ou lendária, ele vai unificar esses 2 Egitos. E aí que nós vamos começar, de fato, a história e as dinastias que se seguiram, né, até a chegada dos romanos, certo? Então, nós vamos pegar um avião no Cairo, né, que tá aqui, e vamos voar até a cidadezinha de Assuã, lá no sul do Egito. Gente, Assuã, tá? O que é bem legal de saber, eu que sou uma pessoa, acreditem se quiser, não gosto muito de andar de avião, né? Imagina se gostasse, mas enfim. E voar no Egito é sempre
uma tranquilidade, porque os céus são sempre de brigadeiros, os voos são estáveis, são maravilhosos, então é muito mais tranquilo, não é que seja tão longe assim. O Cairo de Assuã fica mais ou menos uns 700 quilômetros, mas é menos de uma horinha de voo e tranquilo, a gente aterriza em Assuã. Assuã é tudo aquilo que você nunca imaginou de estar em pleno deserto do Saara, né? Assuã foi uma cidade super importante, porque era a cidade mais ao sul do Império, e era uma cidade, então, que se travava com tudo que passava, tudo que se comercializasse com a África, passava por Assuã, certo? E era também a divisa da antiga região da Núbia, que muitas vezes foi super importante também. Foi o Ramsés II chegou a ocupar a parte da Núbia, que hoje é o Sudão, né? Então, ele fez uma base importante, porque era, então, a fronteira do Egito com a Núbia. E Assuã é um lugar incrível, porque ela, depois da construção da barragem, é importante se dizer, gente, que o Rio Nilo, certo? O Rio Nilo, ele ali na altura de Assuã, ele tinha a sua primeira catarata, certo? E as inundações do rio, elas eram naturais, de acordo com a chuva que caía lá no centro da África, certo? Quando o presidente Nasser, depois da Revolução de 52, que eles depõem o rei Farouk, certo? Quando o Nasser começa esse movimento nacionalista, ele resolve, então, com a ajuda primeiro da União Soviética, a construir uma grande barragem, certo? Porque eles não queriam mais ficar dependendo das inundações do Nilo, eles queriam controlar as inundações para poder também controlar as colheitas e as grandes plantações. Então, o Nasser, nos anos 60, vai construir a grande barragem de Assuã, certo? Então, agora as inundações do Nilo não já vão ser controladas, certo? Então, aqui eu queria mostrar para vocês. Bom, então a gente voou até Assuã e se hospedou nesse hotel, que eu acho, assim, fundamental ficar lá, que vale a pena. É um túnel do tempo, Old Karak Hotel, hoje ele é um Sofitel, certo? E ele fica na beira dessas bacias, dessas entradas do rio, e é um lugar muito lindo. A gente tem essa visão do hotel, com essas felucas, que são essas embarcações a vela e verde, e logo assim a gente já vê o deserto. É um hotel que parece que a gente voltou para o século XIX, o hotel que o Churchill se hospedou, hotel que a Agatha Christie escreveu Morte no Nilo. Tá lá até hoje a suíte da Agatha Christie. É um hotel que transpira a história. Então, assim, é uma experiência. Fora que... Bom, essa foto eu tirei da janela da sacada do meu quarto. Então, vocês imaginam, ao pôr do sol, tudo se tapava de dourado. A gente viu o pôr do sol daqui, dos terraços. Então, assim, aquele céu estrelado, estreladíssimo. Então, assim, realmente é uma experiência em si só ficar nesse hotel, que é muito, muito bonito. E fora esse visual que ele tem, né? Aqui, outra vista, né? Então a gente já toma café ali, olhando o hotel. É maravilhoso mesmo, vale a pena. E aqui também tem todas essas piscinas, e ele foi todinho renovado. A decoração interior é belíssima. Aqui eu tirei uma foto porque eu fiquei apaixonada, né? Então, assim, tudo é muito cuidado. Então, é uma dica que fica aqui para vocês. Bom, o quarto, enfim, não tô ganhando nenhuma comissão. Bom, e a gente chegou, então, se hospedou, enfim, e foi fazer um reconhecimento da cidade. A cidade não tem muitas atrações, mas é claro, tem um mercado antigo. E quem é que não ama um mercado, né? O mercado de Assuã, ele tem muitas especiarias, né? Então é um lugar bom para comprar. Uma coisa que eu descobri, aprendi a tomar no Egito, foi o chá de carcadi,
que nada mais é que o chá de hibiscos, que é uma delícia, né? E eles tomam muito chá de hibiscos, né? Eles tomam ou quente ou gelado. Eu descobri até com uma barman paulista que ela faz gin de hibiscos, deixa o hibiscos a granel uma noite inteira, fica aquela bebida, aquele drink com um suco de laranja, com aquela cor maravilhosa. Então, é uma dica de um drink muito bom. Bom, e então, claro, a gente ficou passeando no mercado. Aqui vocês estão vendo, e é tudo arrumado, bonito, gente. É tudo nos sacos ou em tinas de madeira. Então, a gente compra o hibiscos assim a granel, né? E outras várias coisas. As cestarias são bonitas, os temperos. A comida egípcia leva muito cominho também. E muitas frutas secas, tâmaras, toda a margem do Nilo são milhares de tamareiras, então assim é muito abundante nessa região, o clima é bastante propício, né? Então aqui os mercados são realmente uma delícia, né? Aqui então eu botei uma foto, a gente até foi aqui a uma das vistas da grande barragem de Assuã, né? E, bom, aqui de Assuã, a gente pega um voo, tá? A primeira vez que a gente foi ao Egito, a gente fez esse trecho de quase 300 quilômetros de ônibus, que eu desaconselho, principalmente porque a gente não tem muito tempo, né? São 3 horas, 6 horas, então é muita viajada. E o voo é um voo que dura 45 minutos, né? Até chegar em Abu Simbel. Abu Simbel, então, são esses grandes monumentos construídos pelo Ramsés II, mais ou menos 1200 antes de Cristo. Aquilo ali foi como uma demonstração de poder, porque vocês percebem que isso aí já era bem na fronteira com a Núbia, e ele fez esses templos colossais, né? Esse que a gente está vendo é o do Ramsés II, e ele fez um outro ao lado para sua esposa preferida, que foi a Nefertari, tá? Mas uma coisa que eu acho interessante, aqui está de novo, certo? Uma coisa que eu acho interessante mostrar aqui, a gente tirando fotos, porque isso é legal no Egito também, todos os lugares turísticos, históricos, né? Tem os egípcios vestidos a caráter, e eles com essa chave, que é a cruz da vida, né? Então, eles sempre com a maior boa vontade, super recebem bem a gente, né? Então é sempre legal. Mas o que é bem interessante, gente, com a construção da barragem de Assuã, vários templos, e Abu Simbel, um deles, ficariam inundados no grande lago Nasser, certo? Então houve um pool de vários países, né, que juntou dinheiro. Você sabe que o Egito é um país pobre, juntou dinheiro para fazer uma mega operação, e o templo foi todinho fatiado, né? E foi colocado 200 metros mais alto para não inundar. Mas vocês entendem que foi tudo absolutamente calculado. Quando o Ramsés construiu, foi tudo calculado para que o sol entrasse em determinada época do ano para iluminar o que seria o deus Amon, Horus, enfim, essas divindades, o próprio faraó, que estão sentadas. Isso, quando foi feita essa reconstrução, também isso foi levado em consideração. Então foi um trabalho perfeito, a gente nem percebe, né? E quando vocês vejam, uma das cabeças aqui das 4 figuras está quebrada. Isso foi durante um terremoto que aconteceu na antiguidade, e eles preservaram, não reconstruíram, para justamente manter a fidelidade de como estava o sítio arqueológico. Foi uma operação fantástica, é um sítio lindo, ele fica na frente do Lago Nasser, como vocês vieram nessa foto, né? Aqui a gente tem a múmia do Ramsezinho, né? Ele foi muito prolífico, teve mais de 80 filhos, muitas esposas, e morreu com quase 90 anos. Vocês imaginam que isso há 1.200 anos antes de Cristo, realmente ele era um homem muito especial, né? E fez várias batalhas, grandes conquistas, e foi uma fase que o Egito estava muito pujante, né? E ao lado, então, ele faz esse templo para sua esposa preferida, a Nefertari, né?
que também foi trasladado para cima. Aqui uma figurinha da Nefertari, né? Vestida com todos os atributos, né? Como a gente às vezes pode até confundir com a figura da deusa Ísis. Certo, pessoal? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia da magnitude, né, dos templos de Abu Simbel. Bom, e aí então voltamos para Assuã, né? Olha que é isso, né? É um clima super agradável. Eu acho que, assim, as épocas boas de ir pro Egito, não, claro, evitem sempre julho, agosto, é impossível, porque é um calor de matar, não dá para aguentar. Mas indo assim, outubro, novembro, março, abril, então o clima é perfeito. E aqui é quase uma estação de veraneio, aqui em Assuã, porque as pessoas pegam piscina, saem de feluca, enfim, é muito agradável à noite, muito estrelado. E o que a gente fez? Então, chegou um entardecer. Aqui vocês veem que o povo núbio já se difere um pouco dos egípcios. Os egípcios são morenos mais claros. O povo núbio já tem essa característica mais do africano mesmo, a pele bem escura, né? Mas eles são simpaticíssimos. E a gente então combinou de fazer um passeio nas dunas ao entardecer a camelo, né? Então montamos todos, saímos de feluca, montamos todos, chegamos num outro ponto, montamos todos e fizemos um passeio muito legal, né? Montados a camelo. E é claro, para quem se sentia meio inseguro, né? Porque montar camelo é uma coisa às vezes meio complicada, porque o camelo faz sim, e quando ele levanta, a gente acha que vai ser jogada para trás, mas não acontece nada, é tranquilo. Então, quem não se sentia muito seguro, eles puxavam. Mas quem já se sentia bem, até galopar, eu vi gente galopando no deserto. Então, foi bem legal, né? Eu aqui tentando fotografar em cima do camelo, né? Uma tarefa muito simples, porque já estava assim pouca luz, né? Mas é uma experiência bem legal. Então, assim, vários dos grupos que foram com a gente adoraram, e aí a gente chega depois num pequeno povoado núbio, e eles nos recebem com chá de hortelã, chá de hibiscos, enfim. É bem legal ter essa visão no deserto, né? Aqui o nosso grupo, que a gente fez essa viagem em 2018, isso aqui a gente fez um happy hour numa feluca também no meio do Nilo, que foi muito divertido, porque eles sempre trazem músicos e cantores, e a gente dança. Então é sempre... o povo egípcio lembra um pouco a alegria do povo brasileiro, né? Isso aqui, então, é a famosa feluca, que tem essa grande vela, né? Então, e é o meio de transporte, né, do egípcio. Historicamente, né, o Nilo sempre foi a grande via de comunicação do país, certo? Bom, vejam só os pôres do sol que a gente assistiu aqui em Assuã, né? Realmente foram memoráveis, muito lindos. Eu recomendo muito Assuã. Outro passeio legal que a gente fez aqui, vocês veem que Assuã tem muita coisa, viram? Então, assim, eu acho que no mínimo, 3 noites em Assuã, né? O que a gente fez foi, a gente aterrissou no Cairo, né? Nem dormiu, ou não sei como é que tá a conexão, mas em seguida a gente já pegou o voo para Assuã, certo? E depois termina no Cairo. Esse é um dos templos que eu considero mais legais, né? É o templo de Philae, certo? Dedicado a essa deusa Ísis, cornos de vaca, porque ela também ela tem o atributo da deusa Hathor. Então, a deusa Ísis foi a deusa mais popular. Ela chegou a ser popular até entre os romanos, né? E aqui, esse templo de Philae, ele ficava inundado, e foi ficando, com o aumento da barragem, foi ficando impraticável. Ele ficava inundado 6 meses por ano. Então, uma outra operação trasladou todo o templo de Philae também para uma ilha próxima, mais alta, certo? E aqui, então, a gente, em Philae, bom, esse templo já existe há mais de
3.000 anos já existiam, né? Há 2.000 anos, 2.500 anos, templos aqui em homenagem à deusa Ísis. Mas o que a gente vê hoje em dia, certo? Eles já do tempo, como a maioria dos templos que se conservaram aqui nessa nossa rota, que nós vamos até Luxor, são do período ptolomaico. Tá? Só um ligeiro parênteses para explicar para vocês o que é período ptolomaico. O que acontece, né, com a morte do Alexandre o Grande, que tinha tomado o Egito, certo? Um dos seus generais, o Ptolomeu, tocou para ele o Egito. E ele vai, então, iniciar essa dinastia, certo? Então, a gente pode saber que esses Ptolomeus, eles são mais ou menos, eles começam no ano 300 a.C., cuja a personalidade mais famosa foi a Cleópatra. Ela era dessa dinastia, a Cleópatra VII, certo? Então, essas construções que a gente vê desses templos que eu vou mostrar, quase todos são desse período, dessa dinastia dos Ptolomeus, certo? E Philae é um templo também dedicado à fertilidade, então muitas mulheres vinham aqui para garantir um parto seguro, então eles tinham eles eram muito avançados, e que a gente vai ter oportunidade de ver isso num dos templos que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Bom, então o que acontece? No terceiro dia, a gente começa a nossa navegação pelo Nilo, certo? Este era o nosso barco, não são barcos muito grandes, em torno de 70 cabines, e são uma delícia. Eu acho a experiência mais bacana que a gente pode ter no Egito são esses dias de navegação subindo o Rio Nilo. Né? Ou subindo ou descendo, né? Normalmente a gente faz de Assuã e vai ao norte até Luxor, são 3 dias de navegação. E é uma experiência muito legal, gente. Assim, as cabines são super confortáveis, todas têm sacadas, então assim é super agradável. Esses barcos têm terraços com piscina, é super agradável. E o que eu acho assim, uma das experiências que eu até vou me colocar aqui para contar para vocês, que várias pessoas relataram. Vocês têm ideia de estar navegando o Rio Nilo, assim, o sol se pondo, e aí ficava tudo laranja, vermelho, daqui a pouco púrpura, e daqui a pouco tem horas no Rio Nilo que as margens ficam bem próximas, tem horas que as margens ficam mais afastadas, e quando a gente estava navegando, daqui a pouco começa aquele choro quase, que é o chamado por oração. Nossa, eu fico arrepiada até hoje de me lembrar, é uma coisa assim, é uma experiência realmente inesquecível. A gente está naquele lugar e daqui a pouco já vinha a noite, aquelas estrelas, porque é escuro, a gente via alguns templos iluminados. É maravilhosa a experiência, gente. Realmente, eu acho que nenhuma experiência é completa no Egito se você não navegar pelo Rio Nilo. Bom, aqui eu botei essa foto para não esquecer de comentar para vocês uma coisa que eu achei muito curiosa. Que um grupo que a gente viajou, tinha alguns homens conosco, né? E o Carlos, então, perguntou, porque o staff do barco são só homens, não trabalha nenhuma mulher, certo? Eles que limpam os quartos, garçons, enfim. E o Carlos perguntou para eles, me diz uma coisa, vocês veem essas mulheres, essas turistas de biquíni, né? E o que mais vocês, assim, acham, o que mais vocês ficam olhando assim, porque vocês não estão acostumados a ver as mulheres de biquíni? Vocês nunca vão adivinhar o que eles responderam, o que eles ficavam mais assim excitados, o que mais chamava a atenção deles nas mulheres. Alguém tem uma ideia do que seria? Eu nunca ia adivinhar. Os cabelos. Acreditam? Eles ficavam loucos com os cabelos. Claro, porque as mulheres usam o hijab, né, que tapam os cabelos. Então, e nós, as brasileiras, ainda que temos uma verve mexicana, com aquela cabeleira bem comprida, isso que eles achavam a coisa mais linda e maravilhosa, né? Bom, claro, né, que a gente
tinha bebidas alcoólicas a bordo, né? Claro que tinha o vinho, melhorou muito, porque eu me lembro que primeira vez que eu fui ao Egito, 2003, era só Grand Marquis, que era mais ou menos esse vinho, mas estava de bom tamanho, com aquele visual todo, né? Enfim, nem tudo pode ser perfeito, né? Mas, bom, seguindo, então, navegando o Nilo, outra coisa que é muito legal. Ai, por que não está aparecendo toda a foto? Bom, cortou a foto, não sei por que razão. Mas uma coisa que é bem legal que a gente promove a bordo é uma festa egípcia a caráter. Então, qualquer lugar que o barco para tem 1000 tendinhas de coisas à venda. Esses vestidos, essa coroa que eu estou usando, tipo de Cleópatra, com a serpente, enfim. Então a gente já avisa as pessoas, olha só, pessoal, cada um compre a sua fantasia. E aí, essa noite, todo mundo a caráter, a gente se diverte muito. Aqui, essa foi de 2018, todo mundo super a caráter, dançamos, músicas, nos divertimos. Então, assim, é uma coisa, em vez de ter aquele jantar formal com o capitão, que é normal dos cruzeiros, tem essa festa que é mais gandaia, todo mundo vestido a fantasia. Então, é uma coisa bem divertida. Principalmente quando a gente está em grupo, né? Que daí é uma festa. As mulheres dominando o cenário, claro, né? Vocês também têm a impressão que a mulher é mais curiosa de conhecer lugares exóticos? Eu tenho essa impressão. Mas sempre tem os homens que querem aventurar muito, né? Isso é bem legal. Eu amo uma aventura, né? Bom, e aí nós vamos chegar na cidade de Edfu, né? Nesse lugar aqui, então a gente desce do barco e pega essas charretes, né? E leva, então, essas charretes, elas nos levam até esse templo de Edfu, que é dedicado ao deus Horus, certo? Que é o deus falcão, certo? O deus falcão está associado diretamente com o faraó, certo? Então, esse templo tem grandes colunas, né? Vocês sabem que esses templos, eles estavam quase todos, assim, ao menos pela metade, né, enterrados na areia. Por isso, vocês observem que os tetos estão pretos, porque muitos viajantes muitos nômades estavam viajando através do deserto, se abrigavam nesses templos e faziam fogo. Então, por isso, muitas vezes, né, acabaram prejudicando as pinturas dos tetos em função da fuligem continuada durante muitos anos, certo? Mas é um templo que está em super bom estado. É claro que o clima do Egito ajuda muito, né? Porque é um clima seco a preservar, não é à toa que se preservaram milhares e milhares de múmias, né? Não só múmias de pessoas, porque eles mumificavam os animais, os gatos, as aves ibis, ou seja, todos os animais que de alguma forma eles associavam com deuses, né? O Egito, gente, é assim, ó, é tanta coisa interessante, é tão rica a história, a mitologia, os processos de mumificação, as crenças. Nossa, eu poderia ficar falando aqui por um mês para vocês, porque é muito, muito interessante essa cultura, né, que eles chegaram a desenvolver. Aqui, então, esse é o pátio interno do templo de Edfu. Vocês estão vendo ali, é o falcão, o deus Horus, ao qual o templo é dedicado, né? E eu, como eu volto a dizer, eu que amo fotografia, a gente faz umas fotos incríveis, né? E sempre esses guardas que estão ali, né? Para que não se faça nenhum vandalismo, nenhum tipo de vandalismo, imagina, mas sempre pode vir um doido, né? Então, são imagens belíssimas e eles sempre super bem-humorados, adoram que a gente fotografe. Então, assim, é uma hora astral, né? E a gente posa com eles, curte aqui, eu, a Milene e a Ana Cláudia, da Porto Brasil, né, que foi a nossa grande parceira, que nos acompanhou nessa viagem para o Egito. Muito bacana. Aqui mais um pouquinho, né, só para vocês terem uma ideia da proporção. Bom,
E aí a gente segue a nossa navegação e o que eu falei para vocês, né? É muito incrível as margens do Rio Nilo, assim, o que são de férteis até hoje, né? E todas essas, tipo, palmeiras que vocês estão vendo, na verdade são tamareiras, certo? E é bacana que depois, quando a gente sobe de balão, a gente vê exatamente até onde a margem foi fertilizada e depois é só deserto. E é muito legal. E quando a gente vê, a ideia que a gente tem é que eles ainda vivem assim, tipo, antes de Cristo. Porque essa população ribeirinha são aquelas casas de adobe, as vaquinhas, as galinhas, enfim, né? Ainda é pouco desenvolvido, né? Mas é muito pitoresco, né? Bom, aqui é o terceiro e último templo que a gente vai visitar antes de chegar a Luxor, que se chama Komombo, né? Esse templo a gente já visitou de dia, já visitou à noite, porque às vezes pode ser tão quente de dia que é muito mais agradável viajar à noite, né? Visitar à noite. Então, eles são abertos à visitação. Komombo era dedicado ao deus Sobek, que é o deus crocodilo, né, que era um deus também que os egípcios temiam muito, né? Mas depois, é claro que com a construção da barragem, eles vinham da África, né? Eles pararam de ter tantos crocodilos no Rio Nilo, né? Mas naquela antiguidade havia muitos, e eles andavam nos barquinhos mínimos, então eles estavam sempre apavorados com medo dos crocodilos, dos hipopótamos, né? E o que eu acho muito interessante aqui em Komombo, que também era um centro da fertilidade do homem, né? Então, olhem essa estela, né, com vários aparelhos cirúrgicos. É impressionante. Quando a gente estuda, né, os avanços da medicina no Egito Antigo, eles faziam cirurgias de cabeça, a gente vê recortes nos crânios das múmias, eles faziam várias cirurgias de ossos do corpo, enfim, eles tinham um conhecimento muito grande, que acabou se perdendo, né? Se perdendo e só foi se recuperar. Mas é a gente ver esses instrumentos, né? Essas pinças, essas coisas assim. Imaginem isso feito, sei lá, 400 anos, 500 anos antes de Cristo. É realmente impressionante, né? Impressionante. Aqui eu peguei uma ilustração feita por vários daqueles da equipe do Napoleão, que eles levaram realmente desenhistas, e era assim mais ou menos o estado que os templos se encontravam, né? Muitos submersos na areia do deserto. É muito bacana de ver essas fotos antigas, né, do Egito. Bom, e aqui mais um pôr do sol no Nilo, vocês não reparem, mas é que eu amo um pôr do sol, né? E eu acho que esse momento do dia, numa viagem, independente de onde a gente estiver, né, gente? Esse momento é para a gente sentar, tomar um vinho, conversar com os amigos, com quem esteja com a gente, né? E é aquele momento que eu acho que é preciso cair a ficha, né? Porque às vezes a gente se pega, né, correndo atrás do rabo, porque tem uma coisa que está te incomodando, uma coisa, porque não sei o quê, e a gente tem que sublimar essas bobagens e se dar conta de estar lá. Olha o que seria hoje a gente aqui nesse Covid, não podendo sair do Brasil, o que a gente não daria para poder estar lá em algum lugar no verão, tomando um vinho, aproveitando. Então é isso que eu sempre acho que é muito importante, esse momento da gente, dessa tomada de consciência, né? Bom, e aí então a gente chega a Luxor, certo? Luxor, que era a antiga Tebas, né? Era um centro importantíssimo religioso na antiguidade, né? Porque chegou uma época que os sacerdotes do culto de Amon, do deus Amon, né, eram quase um estado dentro do estado, eles quase comandavam, né, o faraó. E até que nós vamos ter toda uma reviravolta, infelizmente, do deus monoteísta Akhenaton, que eu amo de paixão, ou Amenófis IV, mas eu não vou poder falar dele aqui hoje. A gente chega em Luxor, e aí a aventura master, imperdível, que é o passeio de balão sobre o Vale dos Reis.
Gente, vocês veem como são as cestinhas dos balões, elas são todas subdivididas justamente para as pessoas não irem para um lado ou para o outro, certo? O piloto ele fica bem no meio e a gente fica em pequenas divisórias e eles chegam a caber, a caber 20 pessoas. A gente acorda à noite, antes do amanhecer, né, que é a melhor, que é quando o ar está mais estável, se bem que no Egito é muito difícil o ar não ser estável pelo clima, pela secura, né, e aí começa o espetáculo, gente. Olhem que incrível que é, a gente já está começando a subir e aqui eles estão então preparando, são vários balões que sobem ao mesmo tempo, né, aí só queria ver se eu conseguia tirar, ai deu, esses balões estão aqui, a gente começa, eles começam, vocês estão vendo o tamanho, né? Aqui é um caminhão estacionado, ali as pessoas já estão embarcadas e aí começa a grande aventura. É uma coisa, se você nunca andou de balão, eu recomendo muito. E para mim o Egito, claro, a Capadócia é incrível, a gente andou no México, já nem sei, nem me lembro mais aonde mais, mas já andei em vários lugares. Mas no Egito, para mim é uma experiência tão incrível. E aí a gente começa a subir. Vem o que eu tô dizendo? Ali onde está tudo verde, onde chegaram os canais de irrigação, puxam água do Nilo. Antigamente o rio inundava, hoje em dia são construídos canais de irrigação. Então esse vale super fértil e a gente vê exatamente a divisão e onde começa o deserto, né? Aqui então mais umas cenas. Aqui a gente sobrevoando, lá está o rio e para lá vocês veem que na direção leste a cidade de Luxor, né? Então, necrotérios, tumbas na margem oeste do Nilo e cidades na margem leste, certo? Então, olhem só, a gente sobrevoando o templo do Vale das Rainhas de Hatshepsut. Não, foi assim, e vocês imaginem que o sol nascendo é uma coisa assim, de chorar, de tão incrível. E quando os balões, aí eles começam a voar mais baixo, a gente como se estivesse vendo a vida acontecer ali diante dos nossos olhos, né? Então aqui vocês veem, claro que nada lá tem cobertura, porque não chove, certo? Então aqui as mulheres assando pão de manhã, a gente está sobrevoando o teto de uma casa, né, de adobe e a gente presenciando as cenas acontecendo ali. Aqui então mais uma cena, né? Então vocês veem que aqui houve uma mudança, né, de paradigma, não, as tumbas não são mais pirâmides, mas hipogeus, certo? Ou seja, são tumbas escavadas na pedra, nas montanhas aqui do Vale dos Reis. Certo? E realmente era um labirinto, é tudo monocromático, justamente para poder enganar, né, os saqueadores de tumba, poder ficar disfarçados. Aqui então, depois do nosso voo, todo mundo muito feliz, eles dão lá um certificado para a gente guardar de lembrança desse voo aqui em Luxor. Bom, e aí a gente vai então para o nosso hotel, né, que foi um hotel que eu não tinha estado nesse, muito bacana, ele fica na beira do rio, é lindíssimo, é muito bacana, realmente, e o que eu achei mais especial foi que no outro dia que a gente estava aqui de manhã cedo, a gente olhava para o outro lado do rio e via aquele monte de balões alçando voo lá do outro lado. Então esse hotel Hilton é uma pedida, né? Vale muito a pena, foi aprovadíssimo. E aqui a gente então já começa a fazer as visitas, a gente visita o templo da Hatshepsut, que é no Vale das Rainhas, foi a única faraó mulher, Hati, sou fã dela, e ela foi uma grande faraó, aqui a carinha dela, né, então ela usava o atributo, né, que é esse barbicacho do faraó, em si, então vários atributos, aqui nós vamos ver essas figuras orisíacas, que a gente chama, que são a semelhança do deus Osíris, que junto com a Ísis formam o par mais popular dos deuses egípcios, a tríade completa é Osíris, Ísis e Horus, que é o filho dos dois, certo? Então aqui
o templo da Hatshepsut. Aqui uma imagem da deusa Hathor ou Isis, também lá, céu sempre azul, gente, no Egito, sempre assim. E aqui o Vale dos Reis. Então vocês veem que não foi uma tarefa fácil que o Carter passou para descobrir finalmente uma tumba que não tivesse sido pilhada. Vocês imaginem que de toda essa maneira ainda, né? Aqui então a gente vê as várias tumbas, né? Ramsés, do Sete, Tutankhamon, Tutmoses, enfim, Médio Império, Novo Império, os faraós foram todos enterrados aqui no Vale dos Reis, certo? Então aqui a gente chega, é absolutamente árido, certo? E a gente então chega, pega um trenzinho, né? Deixa o carro no estacionamento, o ônibus, e a gente vai num trenzinho, né? Até aqui. Ops. Tá tudo certo aí, gente? É porque alguém perguntou se pausou, tô transmitindo. Alguém pode me dar um ok se tá tudo certo para eu continuar? Alô? Kelly, acho que deu um crepe aqui, né? Ei, alô? Estão me ouvindo? Bom, não sei, eu gostaria de saber se tá tudo certo. Bom, e uma das... A gente pega aquele trenzinho e uma das tumbas que a gente visitou, que é a maior tumba, eu acho, aqui do Vale dos Reis, eu acho não, é da Sete I, que foi o pai do Ramsés II. É lindíssima, absolutamente colorida, né? É uma visita imperdível. Não são todas as tumbas que estão abertas à visitação, certo? Então, às vezes podem uma estar aberta, outras estar fechada. É claro que a do Tutankhamon, que é a estrela, né, do Vale dos Reis, está sempre aberta. Aqui, então, rapidamente, né, que eu acho muito incrível a tenacidade desse homem, desse inglês, o Howard Carter, né, que junto com o Lord Carnarvon, ele empreendeu e ficou muito tempo aqui, porque ele tinha certeza, e baseado em várias pistas, que ele ia achar a tumba de um faraó, certo? E em 1922, ele finalmente consegue descobrir a tumba do rei Tut, né, ou Tutankhamon, que foi um faraó não foi de grande importância, nem pensar perto de Khafre, Keops, Ramsés, Sete I, mas vocês imaginem se o Tutankhamon, que era um menino de 18 anos quando morreu, ele tinha o que foi encontrado. Vocês podem ter uma ideia do que os outros faraós, como não seria o enxoval dos outros faraós, né? Eu sempre me pergunto isso e digo assim, que coisa impressionante. Então o Carter, em 22, ele descobre, vocês veem que alguém com certeza tinha entrado e que por uma razão muito feliz do destino, saiu correndo, porque quando ele encontrou, as coisas estavam todas empilhadas como para roubar e pilhar e levar embora. E uma coisa que eles aprenderam, né? Vocês imaginem que aquilo ali estava fechado há quantos mil anos, né? Quando eles tiraram para fora, tipo assim, o trono, que era todo de madeira, no mesmo instante que ele trouxe para fora da tumba, ela virou pó, né? E para isso aconteceu, ele acabou prejudicando várias peças, até eles se darem conta que eles não podiam fazer esse processo, que isso demandava um processamento dos objetos para poder serem levados para fora dali. Claro, as coisas de madeira, as coisas mais perecíveis, né? Claro que todas as coisas de ouro, ele estava dentro de uns 7 sarcófagos. Vocês imaginam, de pedra, de madeira, de ouro, até a múmia dele. Uma coisa impressionante. Aqui eu, exibidinha, porque para mim a primeira vez que eu consegui chegar foi um momento de tanta emoção, tá aqui na 62, que é então a entrada da tumba do Tutankhamon.
Por dentro, aqui algumas pinturas, ali a gente vê o deus Osíris, está fazendo o processo para passar, né? Você sabe que no Antigo Egito eles tinham que pesar o coração da pessoa, da múmia, né? Por isso o coração era uma das únicas órgãos que não tiravam do corpo, né? Justamente para ver a pesagem da alma. Se a alma pesasse mais leve, ele então ia para o reino, para a vida eterna, né? Se pesasse mais, aí ele era devorado por um híbrido, que era metade crocodilo, metade hipopótamo, né? E babaus. Bom, então aqui a gente visitou, vamos sair ali, a saída do Vale dos Reis. Uma curiosidade, é uma zona de grande produção de alabastro. Gente, as coisas de alabastro que tem lá, eu amo, acho lindo. Então é muito legal, a gente para em qualquer dos ateliês, das oficinas, eles estão ali trabalhando. Eu comprei vários, claro, não preciso dizer para vocês. Aqui tá o meu pote de alabastro, um dos que eu adoro botar uma vela e ele fica com uma iluminação muito linda. O problema do alabastro é que ele é muito frágil, né? É uma pedra porosa, então ele tem que ser muito bem embalado, né? Para que ele chegue inteiro. Já tive peças que chegaram picadas. Bom, então aqui os ateliês ainda seguindo aqui, certo? Aí eu tenho que me apurar, tenho 10 minutos para terminar e chegar no Cairo. Templo de Luxor, aqui a gente está vendo de cima, é um templo belíssimo. Essa vez a gente visitou de noite, eu achei mais legal ainda. Tem ainda figuras do Tutankhamon, tem salas até com pinturas cristãs, mas são as salas mais do fundo. Vale muito essa visita ao Templo de Luxor, né? Nós temos 2 templos importantes aqui em Luxor. Vocês sabem que um dos obeliscos que ficava aqui na frente do Templo de Luxor é aquele que está lá na Place de la Concorde, que os franceses trocaram com os egípcios por um relógio que nunca funcionou. Brincadeira, né? É verdade. Então, o par desse obelisco aqui do Templo de Luxor está na Place de la Concorde. E o outro templo que é fantástico, que era enorme, gigantesco, é o Templo de Karnak, tá? Eles, antigamente, esses 2 templos eram ligados por essa alameda de esfinges, certo? Que tinha um grande festival que os egípcios estão pensando em reconstituir, que nem aqui no Peru eles reconstituem agora em Cusco, aquele festival do Inti Raymi, aqui no Egito, só que agora tá me faltando o nome do festival. Então vocês imaginem, eles todos vestidos a caráter, o faraó, o deus, enfim, vão fazer esse percurso, que são mais ou menos uns 2 quilômetros entre Karnak e Luxor, né? E eles já têm todo esse cuidado, vocês veem que a iluminação à noite é incrível. A gente fez uma visita noturna a Karnak também esse ano, que foi bem legal, um show de luz e sombra, porque Karnak tem umas colunas gigantescas, que é uma coisa impressionante, assim, a gente se sente muito pequeno, né? E foi o grande templo do deus Amon, né? Se bem que depois o Akhenaton deu uma destruidinha nas coisas de Amon, construiu para o deus Aton, que era o disco solar, e assim as coisas, vocês veem que elas não mudam, né? Todo mundo que vem, o novo poder, acaba querendo apagar o poder anterior, e isso é assim. Aqui umas cenas, então, de Karnak, das esfinges, com cabeça de carneiro, que também era um deus, certo? São muito bonitas essa perspectiva dessas esfinges, né? Bom, aqui também é muito popular o chá de hortelã, né? E bem açucarado, por isso a gente sempre tem que pedir sem açúcar, né? E botar o que a gente tiver vontade. Então, gente, a gente se despede de Luxor, né? E vamos voar para o Cairo, né? Que é uma cidade que é uma bagunça, mas que eu adoro. Certo? Eu gosto demais do Cairo, eu acho que é uma cidade que tem uma cultura, assim, ela tem um colorido, tem umas coisas muito antigas, contrastes, porque ela agora também tem uns prédios modernos na beira do Nilo, enfim, eu gosto da cidade do Cairo.
E esse skyline, assim, que daqui a pouco tu enxerga as pirâmides ali, as pirâmides. Então, imagina, né? Eu acho fantástico. A gente ficou nesse hotel Sunbridges, que é maravilhoso, é uma cadeia incrível, você não vai errar nunca, né? E é super bem localizado, porque o que eu achava mais incrível de tudo é que a gente ia na sacada e eu tinha esse espetáculo todos os dias do meu quarto, né? Eu assistia pôr do sol e a dança das felucas ali no Rio, em plena cidade do Cairo, certo? Então, recomendo. As mesquitas, tem toda essa parte mais antiga. A Universidade do Cairo é uma das mais antigas do norte da África, se não a mais antiga. Aqui essas duas mesquitas, inclusive uma delas está enterrado o Shah do Irã, que era muito próximo ao rei Farouk, e ele acabou então, quando da Revolução, rei Farouk nada, ele era muito próximo do governo do Egito, e quando da Revolução Islâmica, né, do Ayatollah Khomeini, ele se exilou aqui no Egito e veio estar enterrado aqui nessa mesquita, certo? Bom, aqui a gente tem o Museu do Cairo, que é um amorzinho esse museu, antiquíssimo, é o primeiro museu, e ele está prestes a ser substituído pelo grandiosíssimo, maravilhoso, que vai ser inaugurado, não se sabe quando, estava para ser inaugurado esse ano, que é o Museu Modernésimo, que vai ser lá no sítio de Gizé, perto das pirâmides, certo? Mas, por enquanto, ainda esse que está em vigor, e a gente entra lá e é tudo amontoado, porque vocês imaginem que eles não têm espaço nem para metade de tudo que eles têm acumulado e guardado aqui, tá? Mas o que é mais fantástico, é óbvio, são os tesouros do Tutankhamon, né? A gente não tem, é uma sala especial com grandes tesouros, coisas belíssimas, né? Que a gente fica assim, ó, sério, realmente eu fui visitar o Topkapi, eu me lembro assim da sala dos diamantes lá no Kremlin, mas olha, o tesouro do Tutankhamon é alguma coisa, sério, memorável. Então, aqui a máscara mortuária, olha a beleza disso, em puro ouro maciço, com as sobrancelhas e os olhos, todas as aplicações de lápis lazuli, é incrível. Aqui a estátua do faraó Khafre, lá da pirâmide, com o deus Horus, né? Porque o faraó é filho de Horus, né? O deus falcão. E uma coisa muito legal, gente, que eu adorei. Vocês sabem, no antigo egípcio, o enxoval dos faraós era tudo tamanho natural. Então, eles botavam barcos tamanho natural, inclusive pessoas morriam junto com o faraó. Eles tinham todas as coisas porque eles iam precisar disso na vida, na outra vida, né? Só que lá pelo Médio Império, eles perceberam que esse método era muito caro e eles começaram a fazer representações do cotidiano. Então, tem salas cheinhas dessas maquetes, certo? Então, da pescaria, da padaria, dos fornos, de tudo, das casas. E isso é uma coisa muito legal, porque vocês imaginam, é um retrato do que era o cotidiano egípcio há 2000 anos atrás, né? Então, isso é uma das coisas muito interessantes que a gente vê no Museu do Cairo, tá? Aqui a mesquita de alabastro, né? Que é a Mohammed Ali, essa mesquita fica no alto, é linda de visitar, muito legal. Aqui no Egito a gente entra em todas as mesquitas, é óbvio que tem que tirar os sapatos, são muito bonitas, vale a pena visitar essa mesquita. Aqui as meninas tirando foto, né? E uma coisa assim que eu tenho pouco tempo, mas eu vou fazer uma observação. A primeira vez que eu fui ao Egito, em 2003, a gente via pouquíssimas mulheres assim, totalmente cobertas, pouquíssimas. A segunda vez, a gente já via a metade. E agora, quando eu fui em 2018, eu não vi nenhuma mulher na rua sem estar coberta, certo? Isso é uma coisa que me deixou bem triste. Pessoal, infelizmente, eu não vou conseguir chegar até as pirâmides, porque o Instagram está me dizendo que meu tempo acabou, mas de repente eu faço esse finalzinho. Eu agradeço demais aqui, eu fico muito contente. Eu vou disponibilizar no Instagram, no IGTV, no YouTube, essa live para quem não teve possibilidade de assistir. E eu queria muito agradecer a vocês.
essa paciência, né? E vamos seguir aí, eu e a Milene, contando mais coisas para vocês, ok? Muito obrigada, beijo!